Estamos em plenas férias, mas o Política Impura continua porque a vida continua. E, além de desejarmos boas férias aos nossos espectadores, nós queremos transmitir-lhes a nossa opinião sobre aquilo que se vai passando ao longo desta semana. Começaremos por falar da comunicação social, do governo, da Ucrânia e, finalmente, de Israel. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos, então, a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim, colocarem os vossos comentários e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de informação livre e independente. Comecemos por falar na comunicação social neste período de férias. A comunicação social neste período de férias não deixa de ser aquilo que é. Isto é, um instrumento do poder, por um lado, e, por outro lado, uma espécie de celebração das desgraças que ocorrem no mundo e, particularmente, em Portugal. Aquilo que nós vemos esta semana foi as televisões a darem uma atenção à festa do Pontal do PSD e, portanto, do Governo, que ocorreu na quarta-feira, a começarem no domingo, segunda, terça, a preparar, através de emissões sucessivas de anteriores intervenções do Primeiro-Ministro Luís Montenegro nas festas, na festa do Pontal e nas festas do PSD, e na quinta-feira uma atenção enorme a essa intervenção do Primeiro-Ministro na festa do Pontal, e depois, na quinta-feira, na sexta-feira e agora nos dias seguintes, os habituais comentários dos comentadores, sempre quase todos ligados ao PSD e à direita, todos a enaltecerem os discursos do Pontal, em particular a intervenção do Primeiro-Ministro. A comunicação social, particularmente a RTP1, não deixa de ser a voz do dono, particularmente quando a direita está no poder. É verdadeiramente escandaloso a forma como o diretor de informação da RTP está ali, no fundo, a promover o governo e tudo aquilo que anda à volta do PSD e do CDS, a fim de ele próprio, eventualmente, ter alguns benefícios na sua promoção dentro da RTP. Não deixamos de dizer isto, é desagradável dizer isto, mas não deixamos de chamar a atenção para a lamentável atuação da direção de comunicação da RTP. Por outro lado, as televisões parece que estão agora, na generalidade, a RTP ainda é um pouco exceção, mas as televisões estão a apostar todas no culto da desgraça. Houve um santo que dizia que no céu os santos exultavam com o sofrimento dos desgraçados nas penas do inferno, porque era a justiça de Deus, e parece que as televisões aquilo que fazem é exultar e fazer o povo exultar com o sofrimento que acontece todos os dias. Aquilo que nós vemos nas televisões é o espetáculo da desgraça e mais desgraça todos os dias. Não há nada de positivo na comunicação social que nos leve a pensar que a comunicação social pode ser educativa
e não destrutiva de personalidades. Infelizmente, é esta a comunicação social que temos e a Rádio Transforma pretende remar contra a maré nas suas pequeníssimas possibilidades. Falamos agora do Governo e desta coisa espantosa de que o Governo está a fazer tudo para que haja eleições antecipadas e a oposição está a fazer tudo para que não haja eleições antecipadas. Efetivamente, a oposição faz oposição, mas uma oposição, do modo geral, mole. E o Governo, ao dar benesses, nomeadamente aos reformados, que antecipadamente ele pensaria que não iriam votar no PSD, na AD, do modo geral, pois, ao dar essas benesses completamente inesperadas, um suplemento para os idosos com baixos rendimentos, no fundo, aquilo que ele está a fazer é captar para a AD os votos em futuras eleições. Por outro lado, praticamente se recusa a negociar com as oposições o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado vai ser discutido, muito apresentado e depois discutido muito em breve, e antes disso o Governo já está a tomar opções que tornarão praticamente inútil em muitos pontos a discussão do Orçamento Geral do Estado. E o Governo também bem sabe porque é que quer eleições antecipadas. É que o futuro das finanças e da economia portuguesa não será muito risonho. O Governo está a dar benesses a toda a gente, mas essas benesses têm um custo e no final do ano, vamos ver, provavelmente, vamos ter um déficit orçamental quando anteriormente tínhamos tido superávit orçamental. Quando chegou ao poder, a AD diz que, afinal de contas, isto não estava tão bem como isso, as finanças públicas estavam de rastros, mas afinal de contas servem para dar benesses aos reformados e pensionistas já com baixas pensões e serve também para aumentar as polícias, para aumentar os militares, para aumentar os professores e, portanto, captar precisamente aqueles setores da população que anteriormente não votavam no PSD. Estas benesses irão ter um custo orçamental, como é óbvio, e no final do ano vai-se ver qual é esse custo. Nós sabemos que neste momento o déficit do Orçamento Geral do Estado vai ser uma realidade no final do ano e o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto vai ser também aumentado no final do ano. Neste momento, o peso da dívida pública no Produto Interno Bruto, que estava à volta de 99%, portanto estava inferior a 100% antes das eleições, agora, com as novas medidas do Governo, o Produto Interno Bruto já está em mais de 100% do PIB, estima-se que em cerca de 103%, e irá aumentar o peso da dívida pública no PIB no final do próximo ano ainda mais. Isto é, tudo o que o Governo de Passos Coelho tinha dito sobre o necessário rigor das contas públicas e sobre o combate ao déficit, pois o Governo de Luís Montenegro atira tudo isso pela borda fora. Com um problema, é que a economia portuguesa vai entrar em crise. A economia europeia, particularmente a economia alemã, a economia francesa, a economia inglesa, estão
a entrar em crise e essas economias são as economias dos nossos principais clientes. Portanto, as nossas exportações para esses países vão desacelerar. E, por isso, a economia portuguesa, que se estimava que tivesse eventualmente um crescimento de 1,4% a 1,8% este ano, certamente que não irá ter sequer um crescimento de 1%. Daí, antes que a batata estoure quente nas mãos deste governo daqui a ano e meio, ou 2 anos, ou 3 anos, pois é preferível para Luís Montenegro ter eleições já e depois, eventualmente até, com as benesses que concedeu a muitos setores da população, conseguir uma maioria absoluta para governar tal como a AD entende. Daqui passamos para a Ucrânia. E passamos para a Ucrânia para a vergonha que são os comentários políticos do modo geral, salvo raríssimas exceções, salvo particularmente a exceção lúcida do general Agostinho Costa. Os nossos comentadores são absolutamente ridículos. São os mesmos que no ano passado diziam que a Ucrânia iria ter um contra-ataque no verão que iria dizimar as forças russas e expulsá-las do Donbass. Agora que a Ucrânia se meteu nessa aventura de tentar ir até à central nuclear de Kursk, os comentadores habituais esses exultam porque a Ucrânia teve esse rasgo de força e de genialidade estratégica que a fez entrar pela Rússia dentro e ocupar uma parte da Rússia. Nomeadamente, dizem eles, ocupou já a cidade de Sudzha. Parece que é verdade. Mas repare-se, Sudzha fica a 10 quilómetros da fronteira da Ucrânia. 10 quilómetros. Não seria difícil 10 mil soldados, que foram aqueles que entraram agora nesta aventura em Kursk, não seria difícil 10 mil soldados conquistarem algum terreno de repente e ocuparem uma cidade a 10 quilómetros da fronteira. Agora, vamos ver o reverso da medalha disso. Para já, para conquistarem 10 quilómetros, tendo avançado em média 1,5 km por dia, mas agora dizendo que estão a avançar apenas 500 metros por dia, para já, até hoje, pelo menos 2.300 soldados dos 10 mil que entraram na Rússia, no Oblast de Kursk, 2.300 desses 10 mil já foram mortos. Mas não só. Cerca de 280 veículos de transporte, grandes veículos de transporte, 37 tanques, 4 sistemas de defesa antiaérea, 2 lançadores de foguetes, 180 e tal veículos de transporte blindados. Isto é, um número enorme de homens e material já foi completamente inutilizado nesta aventura da Ucrânia. É espantoso como é que os conselheiros da NATO, porque são os conselheiros da NATO que lançam Zelensky nestas aventuras, aconselham a esta tragédia e ao dizimar de 2.300 homens para já. Depois vai-se ver o que é que será no futuro, porque, de certo modo, Putin, maquiavélico, está a aproveitar isto
para recusar conversações de paz. E, mais que ninguém, a Ucrânia tem necessidade de conversações de paz, porque a Ucrânia está a ser dizimada, a sua população está a ser dizimada. Dificilmente consegue soldados para o combate. E os que vão para o combate, grande parte deles, sem sequer terem a devida preparação, servem de carne para canhão. Repare-se que os soldados ucranianos terão tomado Sudzha, a 10 km da fronteira. Mas, ainda no início desta aventura ucraniana em Kursk, os soldados russos estavam a 30 km da estratégica cidade de Pokrovsk. Pokrovsk é uma cidade altamente estratégica no Donetsk, que não só é um centro nevrálgico de comunicações rodoferroviárias, mas também, e é muito importante, um centro de minas de carvão. E, neste momento, tendo perdido o controle da central nuclear de Zaporizhia e tendo perdido várias centrais de energia, a Ucrânia socorre-se do carvão para produzir energia. Sem o carvão de Pokrovsk, a Ucrânia terá sérias dificuldades no inverno que se avizinha. Já teve no inverno anterior, neste terá muito mais dificuldades. E, portanto, esta aventura está a sair extremamente cara à Ucrânia. A Ucrânia pensava com isso que conquistava terreno à Rússia e a obrigava a conversações e a abandonar o terreno conquistado pela Rússia no Donbass. Mas aquilo que está a suceder é o contrário e a Rússia está a avançar. Como disse, há meia dúzia de dias, no início desta operação da Ucrânia no Oblast de Kursk, estava a 30 km de Pokrovsk e, neste momento, está a 7,5 km de Pokrovsk. E pensa-se que, muito em breve, as forças russas irão conquistar Pokrovsk. A Ucrânia já está a pedir aos habitantes de Pokrovsk que abandonem a cidade e é isso que vai suceder. Isto é, por uma aventura, a Ucrânia perdeu um local estratégico e, sobretudo, continua essa sangria terrível de homens que parece que a NATO e Zelensky estão a desprezar completamente. Daqui passamos para Israel. Está a haver conversações em Doha, no Catar, e essas conversações ainda não terão levado a decisão final nenhuma, a decisão de paz. O Hezbollah e o Irão estão a dizer que, enquanto houver conversações, não atacam, mas parece que as conversações não vão levar a lado nenhum, porque Israel, efetivamente, não quer paz. E desde logo não quer paz porque Israel tem ministros da extrema-direita, nomeadamente Smotrich e Ben-Gvir, que são indivíduos que consideram que Israel deve expulsar completamente os palestinianos de toda a Palestina e que o grande Israel, do Rio Jordão até ao mar, incluindo, portanto, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, devem ser todas território israelita. Esses indivíduos da extrema-direita, fanáticos, porque são tão fanáticos como os do Hamas, habitualmente falamos do Hamas como um grupo de fanáticos muçulmanos, mas Israel tem fanáticos judeus iguais
exatamente iguais, ou piores ainda, do que os muçulmanos. Os colonos fanáticos da extrema-direita, apoiados por Ben Gvir, atacaram uma cidade da Cisjordânia, portanto, fora da faixa de Gaza, mas na zona controlada pelo governo provisório da Palestina, e incendiaram carros, incendiaram casas, atiraram sobre pessoas e mataram pelo menos uma pessoa, se não mais pessoas. É gente criminosa que tem o apoio de Ben Gvir e de uma parte das forças de defesa de Israel. Netanyahu vai agora dizer que os vai castigar, mas nós sabemos que tudo isso vai resultar em nada. Além disso, e pior ainda que isso, para os muçulmanos, Ben Gvir e a sua seita de loucos, de fanáticos, ocupou a esplanada das mesquitas e foi rezar orações judaicas na esplanada das mesquitas muçulmanas, que são lugares sagrados para os muçulmanos. Uma verdadeira provocação e uma forma de fazer com que não haja paz na Palestina. De certo modo, Netanyahu está bem com isto porque, no fundo, ele depende de Ben Gvir e de Smotrich, e eles, se houver paz, eles ameaçam abandonar o governo, ameaçando abandonar o governo cai, há eleições antecipadas e Netanyahu perderá o poder e o destino dele será inevitavelmente a prisão, porque ele é condenado já por crimes de corrupção, de falsificação e outros crimes, além destes gravíssimos crimes de guerra e crimes de genocídio, porque ele já foi condenado por instâncias internacionais e pelos quais se espera que ele venha a ser preso, assim como outros ministros, nomeadamente o ministro Galán, os ministros Smotrich, o ministro Ben Gvir, todos esses devem ser presos por prática do genocídio na Palestina contra Gaza e os seus habitantes. Repare-se que em Gaza já foram mortos 117 bebés, só bebés, 117 bebés que foram mortos nascidos em Gaza. E, para além disso, dos 40.000 mortos civis em Gaza, cerca de 65% são velhos, mulheres e crianças. É este o combate que as gloriosas forças de defesa de Israel, as valentes forças de defesa de Israel, estão a travar contra o povo palestiniano. Esperamos que, no futuro, Israel venha a ser sancionado por isto, particularmente este governo criminoso de Netanyahu e do seu grupo que o sustenta, venham a ser condenados a justas penas de prisão, porque o lugar dos genocidas é na prisão, para não voltarem a ser perigo para a humanidade e para serem um exemplo para que futuros candidatos a genocidas não pratiquem quaisquer atos de genocídio ou de crimes contra a humanidade. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, coloquem em gosto e deixem os vossos comentários, além de subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante, repito, para este projeto de informação livre e independente. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.